Uma das perguntas mais difíceis de respondermos é como surgiu o mal num ser perfeito? Hoje, nós vamos aprofundar esse assunto que a gente começou na semana passada. É agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Como foi seu final de semana? Deu aquela descansada, trabalhou, colocou as coisas em ordem? Como é que já foi a sua segunda-feira, né? Eu espero que tudo esteja bem aí com você. E lembre-se, as coisas não estão do jeito que você gostaria, não esqueça, o Senhor sempre está com você, do jeito que você está. E quando o Senhor está, tudo pode ser transformado. Acredite nisso. Eu não sei se você está passando por aqui pela primeira vez. Esse é o programa Escola Bíblica, da TV Novo Tempo, Canal da Esperança. E aqui nós temos a oportunidade de termos uma visão, de termos um olhar a partir da visão bíblica. Termos um olhar para a vida, para o mundo, para aquilo que a gente almeja. A gente chama isso de cosmovisão cristã. É poder olhar para a vida, para o mundo, para as expectativas, a partir de uma visão divina, uma visão de Deus. Se você acredita em Deus, se você não acredita, não sei, mas abra seu coração para juntos termos essa perspectiva que, na minha opinião, porque eu tenho uma visão bíblica da vida, a minha opinião, isso tem sentido, faz sentido. E eu convido você a experimentar. Aqui no programa Escola Bíblica, nós temos a oportunidade de estudar os guias de estudos que são produzidos pelo nosso departamento de Escola Bíblica aqui da TV Novo Tempo. A cada 2, 3 meses, 4 estudos por ano pelo menos, nós produzimos para os nossos telespectadores que recebem gratuitamente. É só você fazer contato com a gente, ao longo da minha fala aqui, vai aparecer na sua tela, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo nosso site, pode ser pelo telefone e na volta do intervalo eu sempre falo especificamente, tá bom? Vamos orar a Deus nesse momento, suplicando sua iluminação ao abrirmos a sua palavra neste momento para que o Espírito de Deus nos dê entendimento naquilo que um dia Ele revelou aos seus servos, os profetas. Vamos orar? Pai do céu, iniciamos mais uma semana de estudos, que o Senhor nos dê compreensão e iluminação dentro desse tema que estamos estudando, essa nova temporada, a cura do pecado, que o Senhor nos ilumine e que a gente tenha uma noção ao estudarmos esse assunto que nós estamos num mundo imperfeito, mas que um dia viveremos a perfeição eternamente. Nós almejamos o dia em que Jesus vai voltar a esta terra. Por isso, Pai, que isso seja vivo no nosso coração. Eu suplico uma bênção por cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento para estudarmos a palavra, mais uma vez. Eu sempre gosto de mencionar que o nosso guia de estudos ele tem um único objetivo, sistematizar um assunto que nós encontramos na Bíblia. Eu não mencionei que estamos em uma nova temporada, a cura do pecado é o nosso tema. Esse é o guia que está aí à sua disposição, faça contato com a gente. Eu comecei na semana passada, na quinta-feira, falando um pouquinho, são 2 aspectos que eu vou considerar nos próximos dias. É a origem do pecado, que é a lição número 1. A origem do pecado dentro de uma visão cósmica, universal, e a origem do pecado dentro de uma visão terrena. E eu vinha para cá, fiquei pensando um pouquinho, por que é importante
nós termos uma visão que o pecado se originou no universo, num ambiente perfeito celestial. Por que isso é importante? Eu vou até para a tela para a gente ter uma visão. Quando eu tenho essa perspectiva, porque aqui não é simplesmente para a gente dar informações para você, tá? Eu não estou fazendo isso, eu vou dar informações bíblicas e a fundamentação disso é importante. Mas entender que o pecado, ou a origem do pecado, foi num ambiente perfeito, e aqui duas coisas para considerar, né? O ambiente era perfeito e também em um ser perfeito. Então nós temos um ambiente perfeito e um ser perfeito. Agora, quando eu olho isso de forma universal, ou seja, ele não começou na Terra, eu começo a criar uma visão a respeito do que é a vida. E que eu, ser humano, eu estou no meio de uma luta entre o bem e o mal. Eu já vou fundamentar isso na Bíblia, o surgimento do mal. Ainda que eu não possa explicar como surgiu o mal, de que forma, no ambiente perfeito do ser perfeito, a gente entende porque Deus nos dá liberdade para escolhermos, porque a sua natureza é amor, e para expressar amor precisa haver liberdade, e aonde há liberdade, havia possibilidade do surgimento do mal. E eu tenho essa perspectiva clara de que eu estou no meio de uma luta entre o bem e o mal. E quando nós estamos falando aqui sobre a existência do bem, nós estamos falando sobre um ser divino, um ser eterno. E quando nós estamos falando a respeito do mal, estamos falando a respeito de um ser que foi criado por Deus, mas um ser. E eu estou no meio dessa luta constantemente, diariamente, e eu tenho que fazer escolha. Então, entender esse assunto, isso aqui é legal para a gente, entender esse assunto é poder ter uma visão de que todo dia eu estou no meio dessa luta. E os meus atos, as minhas ações, podem me levar a errar, que é o pecado, ou o meu pensamento, aquilo que a gente trabalhou na semana passada. Pecado é minha condição, porque Adão e Eva pecaram, aí a gente vai se referir especificamente à origem do pecado na Terra. O pecado é uma transgressão, uma norma estipulada, um caminho estipulado por Deus, né? Do que é felicidade, e isso pode ser público ou pode ser no pensamento. Então, entender a origem e ter a certeza de que existe o mal é ter a noção de que todos os dias eu tenho uma luta e eu tenho uma escolha para fazer. Vamos lá, vamos resgatar aqui os textos que eu citei na semana passada. Então a gente vai trabalhar a origem cósmica e a origem terrena. Eu citei esses dois textos que eu iniciei, né? Ezequiel capítulo 28, verso 2. No capítulo 28 de Ezequiel, se você ler, você vai ver que esse é um livro profético. Ezequiel vai falar a respeito de um rei terreno, um governante terreno, que no verso 2 é chamado de príncipe de Tiro. Filho do homem, diz, é o príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus sobre a cadeira de Deus, me assento no coração dos mares. E não passas de homem, não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de um Deus. Então você vê aqui a presunção de um líder governamental, a sua ousadia, a sua petulância de se considerar Deus. Mas lá no verso 12, não está mais se referindo a esse ser terreno, a esse príncipe do reino de Tiro. Está se referindo agora, e usa outra expressão, não mais príncipe, mas rei. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus,
Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Está se referindo agora a um ser celestial criado por Deus e perfeito. Não havia nele erro algum. Essa expressão perfeito é a mesma expressão usada na Bíblia quando Deus vai orientar os seus servos, vai orientar o povo que deveria levar uma oferta de sacrifício pelo perdão dos pecados. Essa oferta deveria ser uma oferta, esse animal levado deveria ser perfeito. Nenhum defeito deveria ter neste animal. Então nós temos o príncipe de Tiro se referindo a um governador terreno. E nós temos o rei de Tiro se referindo a um ser celestial criado por Deus. E a gente vê na sequência evidências disso e agora a origem cósmica do pecado. Está lá no verso, voltando aqui um pouquinho, verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Essa referência, estavas no Éden, estamos falando de um jardim celestial, tá? E aqui há um destaque importante, que é um ser criado. Foram eles preparados. Verso 14. Perfeito era nos teus caminhos, a repetição da palavra, desde um dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. Agora, aqui está o inexplicável. Até que um dia se achou iniquidade. Nós sabemos, e vamos ler na sequência agora, quais foram as motivações. Agora, como isso surgiu, nós só podemos trabalhar dentro dessa possibilidade. Possibilidade de escolher amar Deus requer liberdade. Ou eu amo a Deus porque eu desejo. Então, se eu amo a Deus porque eu desejo, pode haver o contrário. Eu posso não querer amar a Deus. Entende? Deus dá esta possibilidade, dá essa oportunidade de servi-lo porque eu quero. E havendo essa possibilidade, poderia haver o não. Como surgiu? Esse é um mistério. A Bíblia chama de mistério da iniquidade. O verso 14 aprofunda um pouco mais isso. Tu eras querubim da guarda ungido, um anjo que servia junto ao trono. E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Os primeiros versos têm a ideia de colocar assim: era um ser perfeito. Não havia erro no seu processo criador. E agora, na sequência, o verso 15 ainda aprofunda mais: perfeito, sem defeitos, era nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado, mais uma vez repetindo, até que se achou iniquidade em ti. Essa expressão, originalmente, pecado, lembra que a gente estudou as várias palavras que são usadas para a definição do que é pecado? Iniquidade, malícia, injustiça. Até que em ti brotou a malícia. Você foi injusto no seu processo. Na sequência, a gente vai trabalhar um pouquinho razões que levaram a ter essa atitude. E é muito interessante a gente meditar nas razões. Assim a gente tem percepção de que às vezes nossas motivações também podem ser equivocadas, injustas. A gente vai para o intervalo e a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui nós estudamos os guias de estudos que são produzidos pelo nosso departamento de Escola Bíblica aqui na Novo Tempo e que são distribuídos gratuitamente para os nossos telespectadores. São gratuitos
porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Nessa temporada e durante o programa, estamos estudando a cura do pecado. E eu quero convidar você a pedir seu guia de estudos. Esse é o nosso material didático. 3 formas. Está aí na tela a primeira. Ó. Peça seu curso gratuitamente pelo WhatsApp. É o 12982444449. Vai aparecer para você um linkzinho, preencheu, vai receber na sua casa. Tá bom? Só pedir. Você também pode acessar o nosso site. Está aparecendo aí agora. novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Aí você preenche o cadastro, escolheu o guia de estudos que você quer, preencheu, recebe aí. Se você quer ligar para a gente, pode ser no horário comercial. Aí é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente também, mas não deixa de ter o seu guia de estudos, tá bom? Esse é o nosso material didático aqui do programa Escola Bíblica. Vamos lá, estamos estudando a origem do pecado numa visão cósmica. Depois vamos ver a visão terrena. Entender essa visão cósmica nos dá a percepção que nós estamos no meio da luta entre o bem e o mal. Todos os dias nós temos que fazer essa escolha. Então, nós começamos a ver alguns textos de Ezequiel que Deus havia criado um ser perfeito, um ser que agia perfeitamente, perfeito era nos teus caminhos. Você foi criado assim até que se achou um dia a malícia, a iniquidade, a injustiça neste ser criado. Sequência. O verso 16 vai trabalhando agora, ali trabalhou quem ele era. Agora, quais foram as suas ações a partir desse momento em que brota essa malícia no coração? Na multiplicação do teu comércio, se encheu de interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Era um anjo que estava junto do trono de Deus, a gente citou isso nos versos anteriores, em meio ao brilho das pedras. Essa expressão na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu coração, teu interior de violência, de forma muito simples para a gente entender é assim, a partir do momento que esse ser teve a insatisfação, os questionamentos, a gente vai ver na sequência as motivações maiores. A partir do momento que ele teve, ele começou a compartilhar essas insatisfações. E a partir desse momento, quanto mais ele compartilhou, mais o seu interior foi se enchendo de violência, de raiva, de uma atitude contra aquilo que Deus desejava para todo ser criado. Dá para entender isso? Quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vai ver que na multiplicação disso e depois da expulsão, 1/3 parte dos anjos que estavam foram levados. Quero abrir parênteses. Nós temos insatisfações na vida. Todos temos. Estou falando para você que talvez tenha insatisfações. Elas podem ser pessoais, alguém do trabalho, alguém da família, não sei. Todos temos. A partir do momento que a gente começa a compartilhar essas insatisfações, assim, sabe, a gente começa a falar. O processo, estou fazendo uma comparação, tá? Fugindo só um pouquinho do tema, porque eu sempre penso, quando eu leio essa expressão, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. A partir do momento que a gente faz isso, que a gente começa a falar mal e expõe essa insatisfação, o que acontece com a gente? O que acontece com o nosso interior? O que acontece com o nosso coração? Nós vivemos constantemente contaminados por essa insatisfação. Fale de alegria, fale de bênçãos,
Fale, né, das bênçãos que acontecem na sua vida, fale bem das pessoas, você vai se sentir bem. Comece a compartilhar somente coisas ruins, o seu interior começa a ser contaminado. Lógico, a comparação é diferente, mas o princípio talvez eu possa aplicar o mesmo aqui. Na multiplicação do comércio, da insatisfação que esse anjo teve em relação a Deus e ao seu governo e a sua posição, fez com que o seu interior se contaminasse e contaminasse uma terça parte dos anjos. Sequência, para a gente ler um pouquinho mais e aprofundar esse tema. Verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. A expressão da ideia de você se enalteceu, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Esse processo foi motivado por uma possibilidade, por uma insatisfação de quem era e onde estava, mas por uma possibilidade de alcançar agora aquele que estava no trono, alcançar a Deus. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E quando você se eleva, quando você se enaltece, quando esse anjo se enalteceu, se corrompeu a sabedoria, ou seja, perdeu a percepção do que era correto. Quando eu me orgulho, quando eu me acho, quando eu estou insatisfeito com o todo e acho que as pessoas estão sendo injustas, estou fazendo uma aplicação prática aqui, né? Junto. Quando eu faço isso, as minhas percepções do que é correto vão embora. Corrompe a sabedoria. Foi isso que aconteceu com este anjo, esse ser perfeito. Se enalteceu, insatisfeito com o que era, onde estava, desejando ocupar agora o lugar de Deus, corrompeu a sua sabedoria. Sequência, para a gente entender ainda mais este processo. Isaías capítulo 14, verso 12, um texto comparativo, se referindo aqui à Babilônia, como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ser brilhante, estrela da manhã, é a tradução, a ideia de um ser brilhante, né, que era admirado. Essa tradução, ser brilhante ou estrela da manhã, na tradução da Vulgata Latina, que é a tradução latina da Bíblia, a expressão é usada Lúcifer. Por isso que nós, muitas vezes, nos referimos a esse anjo como Lúcifer. Nós não temos originalmente essa expressão. Essa é uma tradução do Antigo Testamento, da Vulgata Latina, feita por Jerônimo. Informação para você, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Eu serei maior do que todos. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Está claro para você todo este processo, como ele aconteceu? Verso 14 diz assim, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está claro para você a descrição desses versos? Lembra bem, a visão aqui é bíblica do surgimento do mal. Eu quero convidar você a abrir seu coração para ter essa percepção. O mal existe. Nós estamos no meio da luta entre o bem e o mal. Eu e você. O mal jamais pode vencer a Deus. E se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós também. Mas nós estamos no meio de uma luta. E eu quero te convidar nesse momento a vir para perto de Deus, a estar com Deus. Estou falando para você que talvez um dia já esteve perto,
e hoje está distante. Estou falando para você que está numa prática errada e precisa clamar pelo perdão. Eu quero orar para que você faça, clame a Deus e tenha certeza que Deus vai abraçá-lo. Pai do céu, obrigado porque o Senhor é por nós, então nada, nem ninguém pode ser contra nós. Mas que a gente tenha percepções claras que nós estamos no meio de uma luta entre o bem e o mal. E hoje, mais uma vez, escolhemos o Senhor. Escolhemos estar do seu lado. Nos perdoe, tenha misericórdia de nós, Pai, e nos dê a salvação. Em nome de Jesus. Amém.